bem-vindos para mais uma aula de geografia. E hoje a gente vai falar de dinheiro, economia na América Latina. Então fiquem aí e acompanhem. O contexto, né? O nome América Latina foi dado após a colonização por países europeus que trouxeram influências linguísticas para a América, sendo assim derivado das línguas faladas em Portugal, Espanha e França. Isso significa que os países da América Latina são países que falam a língua latina, ou seja, que derivam do português, do espanhol e do francês, ou seja, são línguas que vieram do antigo latim. Os países que integram a América Latina possuem semelhanças muito fortes, como a questão cultural, como a questão linguística, né? Linguística, como eu acabei de falar, questões econômicas, que é o que a gente vai falar hoje, e até questões sociais. Então, são esses países: Brasil, México, Cuba, Panamá, Nicarágua, Haiti, Bolívia, Chile, Peru, Argentina, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Venezuela, Uruguai, Honduras, Guatemala, Uruguai, República Dominicana e El Salvador. São vários países e que compõem a América Latina. Decifrando então o nosso roteiro de atividades. Antes da chegada dos europeus nas Américas, a produção econômica era basicamente de pesca e coleta, certo? Mas os povos que viviam tinham construções arquitetônicas gigantes, formas de fazer agricultura muito engenhosas, além de desenvolverem matemática e sistema hidráulico, ou seja, sistema para levar água para determinados lugares, igual a gente tem hoje, mas na época deles de uma maneira diferente, só que tudo muito bem feito. Tudo isso mostra que não estavam nem um pouco, entre aspas, atrasados, né? Como a gente ouve falar por aí. Pelo contrário, povos como os astecas tinham templos enormes, enquanto no mesmo período, na Europa, tinha gente morrendo de peste bubônica, né? Que é também chamada de peste negra. Opa, atrapalhando aqui a minha aula, né? Bom, voltando lá. Então, esse era o tipo de economia que tinha antes das chegadas dos europeus. Era uma economia atrasada? Não, não era uma economia atrasada. Eles tinham várias coisas que eles tinham desenvolvido melhor, que eram muito boas. Porém, alterou a forma de se fazer economia, ou seja, só mudou. Não ficou nem pior e nem ficou melhor. Mudou. Após a chegada obrigatória, né? Eles chegaram aqui obrigados, ninguém chamou eles. A forma de fazer economia mudou muito, até porque foram criadas inúmeras formas de exploração, como a própria escravidão do povo nativo. No Brasil, por exemplo, a primeira economia de exportação, ou seja, para fora do país, foi a de pau-brasil, para fazer tinta. Após isso, foi a cana-de-açúcar, o ouro, o café, entre outros. Sempre no setor primário da economia. Setor primário é agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, caça e pesca. Lembrando que pecuária está ligada à criação de gado, certo? Decifrando o roteiro. Olha lá, isso aqui de dinheiro ali do lado para vocês saberem que a gente está falando de dinheiro. Recentemente foram realizadas mudanças significativas na agricultura latina que promoveram alterações profundas no espaço e na economia. As mudanças ocorreram em decorrência da inserção de máquinas, tecnologias, implementos, insumos agrícolas, herbicidas, fertilizantes, inseticidas, entre outros, e técnicas de manejo que resultou no aumento da produtividade e, consequentemente, do lucro. O que isso quer dizer? Isso significa que a gente teve novos instrumentos chegando, esses novos instrumentos fizeram com que essa economia ficasse muito maior, porque como, por exemplo, na questão agrícola, foram criados fertilizantes, inseticidas, tudo isso ajudou com que a produção fosse ainda maior. Então, isso fez com que a economia crescesse cada vez mais. A pecuária ocupa hoje um lugar de destaque. Atividade praticada de forma semi-intensiva, são criadas raças bovinas europeias em regiões de clima frio e raças zebu em áreas de clima tropical. Outra atividade econômica bastante difundida em praticamente todos os países da América Latina é o extrativismo e a mineração. Existe um grande fluxo comercial desenvolvido internamente entre os componentes latinos, uma vez que há uma dependência em relação a alguns minérios, além da sua exportação para diversos lugares do mundo. Ou seja, a pecuária ela vai ganhar um lugar de destaque. E isso, por um lado, é bom, mas por outro lado é muito ruim, porque é graças à pecuária que a gente tem esses grandes incêndios que estão acontecendo no planeta. Além disso, também é graças à pecuária que a gente tem um grande gasto com água no nosso planeta.
a pecuária, que é a criação de gados para corte, gados para se produzir carne. Nós, brasileiros, exportamos muita carne. Por isso que a carne está tão cara para a gente, que a gente exporta tanto, mas tanto que o governo não tem um plano econômico que funcione. Isso faz com que ele exporte o mais barato para fora e deixe nós, brasileiros, com mais caro. Ou seja, a gente quase que compra o que a gente vendeu para eles. Não é muito ruim essa sensação? Então, isso acontece quando a economia está de cabeça para baixo, que infelizmente é o que a gente está passando agora. O setor industrial é dividido em indústrias tradicionais e de beneficiamento. Atuam na produção de matéria-prima a partir do beneficiamento de minérios ou produtos agropecuários, incluindo aquelas que produzem bens de consumo, como as tradicionais indústrias alimentícias e têxteis, apesar de alguns países possuírem um setor industrial mais diversificado, que varia desde a indústria de base até a tecnologia de pontas. Com essas características temos o Brasil, a Argentina e o México. Essa parte aqui já está falando das grandes indústrias que fomentam, né, a economia. Então, produção de automóveis, produção de alimentos, produção de embalagens, produção de inúmeras coisas, como vocês podem ver aqui, né, até tecnologia de ponta, como o caso do Brasil, Argentina e o México. E depois desse texto que está lá no roteiro de vocês, afinal, o que é para fazer? Após ler o texto e assistir a minha videoaula, que será lançada em breve nesse canal que vocês estão assistindo esse vídeo agora, responda as questões abaixo. Vamos lá para a primeira. Atualmente, um problema muito grave está acontecendo com o Pantanal. As queimadas estão destruindo uma parte gigante desse bioma tão bonito. Muitos desconfiam que podem ser queimadas criminosas na intenção de transformar o espaço em pasto para a criação de gado de corte, pecuária. Sobre tudo isso, muitos afirmam que a quantidade de carne que consumimos é desnecessária. Além disso, a quantidade que exportamos é muito alta. Por isso, o preço da carne está tão alta. Estão faltando produtos para o próprio Brasil. Pensando nesse problema acima, faça um texto argumentativo, no mínimo 10 linhas, mostrando a sua opinião a respeito das queimadas no Pantanal, o consumo de carne e a economia no Brasil e o resto da América Latina. Aí tem aqui umas imagens, né? Essa foi a queimada que mais assustou a gente por esses dias. Isso aqui a gente viu, apareceram vídeos de pessoas colocando em alguns lugares fogo de propósito, justamente para que esse solo se tornasse o mais útil possível para criar gado, né? Que ele não se tornasse bom possível para ter floresta, para ter os outros animais e para criar gado. Aqui mais uma imagem, essa eu queria um pouquinho mais chocante, eu coloquei de propósito para vocês sentirem que o nosso planeta ele está pedindo a nossa ajuda. O Pantanal é um dos biomas mais bonitos do Brasil e está se perdendo. Então, isso aqui é uma espécie de ajuda para que vocês consigam fazer essa questão que eu estou propondo para vocês. O que vocês acham disso? Será que a gente precisa realmente de tanta carne que a gente consome? Será que a gente precisa realmente de tudo isso? O que vocês acham que está acontecendo com o nosso planeta? Será que o ser humano poderia mudar algumas formas, né, de utilizar as coisas, algumas formas de fazer economia? Então pensem aí, fiquem com essa duvidazinha na cabeça. Eu me despeço aqui. Obrigada pela atenção de vocês. Um super beijo. Até a próxima. Tô morrendo de saudade e em breve a gente volta com segurança. E se Deus quiser com a vacina, mas sempre com segurança, hein?